Boa noite, pessoal. Então, estamos começando a webconferência de princípios e práticas na EAD. E hoje eu estou aqui com a professora Sabrina Plassandini. Tudo bem, professora? Tudo bem. Vamos começar falando um pouquinho sobre a prova, como é que vai ser, né? É esse final de semana agora, né? Isso mesmo. Então, boa noite, alunos, boa noite, tutores. Hoje nós estamos fazendo nossa web de revisão da disciplina Princípios e Práticas da Educação à Distância. E como o Júlio perguntou, né, estamos fazendo essa web justamente por causa que está se aproximando nossa avaliação. Então, vocês precisam ir até o Polo esse final de semana. Tem os horários bem certinho, tudo no espaço do aluno, né, na nossa disciplina. Então, eu preciso que vocês acessem lá. E a prova vai ser online, os tutores vão dar uma senha para vocês e vocês têm uma única chance de fazer essa prova, né? Então, vocês iniciam a prova, uma vez, vocês não podem começar ela, parar e depois retornar ao polo. Uma vez iniciada, vocês precisam concluir essa avaliação, certo? Pessoal, então vou passar aqui para a professora para ela fazer uma revisão para vocês. Mas já vão enviando aí as perguntas à medida que forem surgindo, que no final a gente responde aqui o que der tempo, beleza? Bom, então, como eu já falei, né, nós estamos fazendo essa web de revisão por causa da nossa avaliação. Então, a disciplina foi bem simples, bem tranquila, vocês participaram, fizeram as atividades, e caso vocês tenham alguma dúvida durante a explanação, vocês podem ir perguntando, mandando por chat, que a gente vai respondendo. Então, assim como a nossa disciplina, a web de revisão foi organizada a partir das unidades que nós temos lá, em 3 unidades. Então, a primeira unidade, ambientes virtuais de aprendizagem, né? Ele traz o conceito do que é um ambiente virtual de aprendizagem. O Vilaça diz assim, que são sistemas baseados na internet e desenvolvidos para fins educacionais. E um dos mais populares é o Moodle, que é o que nós utilizamos, né? O nosso ambiente virtual, que vocês estão tendo essa disciplina, essa pós-graduação que vocês estão fazendo é pelo Moodle. Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles são tecnologias digitais que foram criados para aprendizagem eletrônica e que oferecem conteúdos à distância, né? Então, facilitam a nossa vida, porque por meio desses ambientes virtuais de aprendizagem, a gente rompe com barreiras físicas, né? Por exemplo, nós temos vários polos que estão fazendo o mesmo curso e não precisam estar aqui em Guarapuava para estar cursando essa disciplina, né? Até mesmo essa webconferência. Muitos estão em casa, alguns estão no polo assistindo. Então, os ambientes virtuais de aprendizagem favorecem e colaboram para isso. Então, cada aba é desenvolvido conforme o público-alvo a ser atingido e tem características e objetivos próprios, né? Então, o Moodle ele é um dos ambientes virtuais de aprendizagem. Como vocês puderam ler nos textos, né, oferecidos lá na disciplina, nós temos outros ambientes virtuais. O Moodle é o mais conhecido, né? E outra curiosidade do ambiente virtual de aprendizagem é que ele foi pensado, desenvolvido para essa aprendizagem eletrônica, né? Mas ele não é exclusivo da educação à distância. Por exemplo, eu sou professora tanto dos cursos à distância quanto do curso presencial. E os meus alunos, eles podem usar, eu posso deixar materiais no Moodle para que eles possam estar complementando alguma aula, algum material que eu posso estar disponibilizando. Então, ele pode ser usado tanto na educação presencial, semipresencial ou à distância mesmo, né? Então, ele não é um ambiente exclusivo da educação à distância. Muitos professores utilizam dessa prática de usar esse ambiente para deixar material, deixar atividade, complementar com outros recursos as atividades presenciais. Na unidade 2, nós falamos um pouquinho da educação à distância, em busca de conceitos e definições. Então, o que é a educação à distância? Então, diz lá na nossa disciplina, na unidade 2, assim, que ela é um modo de educação que se processa por meio de tecnologias da informação e da comunicação, mas que não se resumem a estas, né? Nós não ficamos só nessas tecnologias.
nós interagimos, nós conversamos com outros colegas, tiramos dúvidas, né? Então, ela não se resume só à tecnologia. Ela principalmente está focada na efetiva aprendizagem dos alunos da educação à distância. Ela busca uma educação de qualidade. Então, não adianta só nós termos um computador de última geração, nós termos uma internet super potente, né? Não é só essa tecnologia. Ela se preocupa com uma educação de qualidade. E, para isso, ela se utiliza de várias tecnologias. Então, ela é uma modalidade de ensino, né? A educação à distância, como nós vimos, e ela visa atender de forma efetiva e com qualidade a grandes contingentes de pessoas que procuram aperfeiçoamento e atualização profissional. Também ela é possibilitada pela mediação de suportes tecnológicos digitais e de rede, como nós falamos, né? Então, a educação à distância, ela consegue atingir um número muito maior de pessoas, né? Porque ela rompe com essas barreiras físicas. Ela facilita a vida de muita gente que pode conciliar outras atividades, né? E estar se aperfeiçoando, por exemplo, com horários mais flexíveis, né? Que a gente vai ver isso na unidade 3, no papel dos agentes educacionais, né? Que o aluno da educação à distância, ele precisa se organizar, mas ele tem essa facilidade de estar se organizando, de conseguir concluir um curso. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que estudam aqui presencial em Guarapuava, mas eles moram em outros municípios e eles precisam sair de casa às 5 da tarde para chegar aqui, né, para a aula. Já pela educação à distância, esse aluno ele tem uma mobilidade maior, ele pode organizar seu tempo de forma diferente, né? Então, isso facilita. Então, ela tem um número muito maior de pessoas, né, por causa disso, e é possibilitada pela mediação dos suportes, como o ambiente virtual de aprendizagem que nós vimos anteriormente. Ela está inserida em sistemas de ensino presenciais, mistos ou completamente realizada por meio da distância física, como nós já falamos, né? A educação à distância, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles não estão somente na educação à distância, eles podem estar também na educação presencial ou semipresencial. E elas apresentam grandes vantagens, né? Porque podem combinar a flexibilidade da interação humana com a independência no tempo e no espaço, que é isso que nós já falamos, né? Nessa unidade também, nós trazemos o conceito de educação aberta, é um conceito bem importante, né, para a nossa disciplina. O que diz? Que a educação aberta propicia inúmeras formas de desenvolvimento e uso de recursos, tecnologias e metodologias que ampliam a autonomia do aprendiz e constituem-se em uma nova forma de pensar o currículo, os conteúdos e os materiais para o processo educativo. Então, vocês com certeza viram o vídeo que eu fiz com as minhas alunas falando um pouquinho sobre a educação aberta, né? Na qual elas se utilizam dessas tecnologias, né, para se comunicar, para realizar os trabalhos, para pesquisar, e com isso elas aprendem muitas coisas que vão além, né, da disciplina, do conteúdo que está sendo trabalhado, porque na internet elas começam a procurar e acabam achando outros materiais que são interessantes, que servem não só para aquela disciplina, mas para outras, né? E acabam interagindo também entre elas, por meio de várias tecnologias. Então, a educação aberta, ela propicia inúmeras formas de desenvolvimento e uso do recurso tecnológico e metodologias que ampliam a autonomia do aprendiz, né? Então, o aluno, ele tem a maior autonomia de pesquisar, de buscar. O professor, para isso, ele precisa se organizar muito bem, né? Deixar claro qual é o objetivo dessa atividade, a atividade que ele está propondo, para que assim os alunos busquem materiais, fontes confiáveis que eles possam estar utilizando. Também temos que ter o cuidado que nem tudo que está na internet a gente pode estar utilizando, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado.
As mídias interativas e a aprendizagem aberta colaborativa constituem-se uma nova forma de pensar o currículo, os conteúdos e os materiais para o processo educativo, né? Assim, o professor ele precisa planejar sua aula de forma diferente. Por exemplo, tem muitos professores que proíbem o uso do computador em sala de aula, que solicitam muitas vezes o trabalho manuscrito para evitar que o aluno simplesmente copie e cole, né? Então, como eu falei, a aprendizagem aberta, colaborativa, ela faz com que a gente pense uma nova forma o ensino. Claro que a gente não quer que o aluno simplesmente copie e cole. Por isso que o professor precisa estar bem atento ao solicitar uma atividade, né? Ele precisa deixar bem claro os seus objetivos, que não será apenas uma descrição. O aluno precisa elaborar o conhecimento, né? Então, a educação aberta e colaborativa, ela vai além da autoaprendizagem das interfaces de mídias de massa e pode potencializar práticas pedagógicas personalizadas, centradas no aprendiz, né? Então, nós temos muitas escolas que já estão adotando esse tipo de metodologia, né, que o aluno ele vai aprender todas as matérias, mas a partir dos seus interesses. Nós temos uma pergunta da Valquíria que diz assim: você acredita que a EAD, além de ampliar o conhecimento referente ao conteúdo estudado, também ajuda a desenvolver as habilidades tecnológicas? Sim, eu acredito que ela ajuda a desenvolver, porque não adianta só nós estarmos fazendo um curso na educação à distância, simplesmente respondendo, fazendo só as tarefas solicitadas. Eu preciso mexer nesse ambiente virtual de aprendizagem para eu aprender. Não adianta alguém ir lá e me mostrar, olha, para acessar o Moodle, você clica aqui, você digita nesse espaço. A gente só vai aprender isso realmente mexendo, né? E com certeza essas atividades que vocês fizeram, realizaram, quem não tinha tanto contato, né, com essas tecnologias, teve que desenvolver para poder fazer, né, para poder concluir a disciplina. E nós temos muitos outros recursos tecnológicos dentro do ambiente virtual de aprendizagem que a gente pode estar utilizando. Como a nossa disciplina é uma disciplina inicial, nós usamos os mais simples, né? Mas nós poderíamos usar outros recursos, pedir para vocês desenvolverem outras habilidades. Teve um outro curso que eu trabalhei, que os alunos tiveram que montar um avatar, né? Então, muitos alunos tiveram muita dificuldade de fazer isso, mas ao final da disciplina todos eles conseguiram, né? É um recurso que está disponível que nós podemos estar utilizando, e assim como tantas outras que a gente pode estar fazendo uso. Respondida a sua pergunta, Valquíria? Então, dando continuidade, a unidade 3, agentes na educação à distância, professor, tutor e aluno, nós falamos um pouquinho de qual é o papel de cada um desses agentes. Então, vamos começar um pouquinho sobre o papel do tutor. Quem é o tutor? Qual é a finalidade? Quais são suas atribuições? O tutor é aquela pessoa que vai fazer a mediação entre o professor, o aluno, o ambiente virtual de aprendizagem e o aluno. Ele vai estar dando todo o suporte que vocês precisam. E nós também temos os tutores que ficam só virtualmente e também temos tutores presenciais que estão nos polos e podem estar ajudando vocês. Qual é o papel do professor? O professor é a pessoa que monta a disciplina, que seleciona os materiais, né? Elabora as questões, que depois vocês vão estar fazendo, tanto nas atividades durante a disciplina, quanto na avaliação, e que os tutores vão estar corrigindo. Pois como a gente viu, né, a educação à distância, ela proporciona-se uma abrangência muito grande. Então, nós temos cursos com 150, 200, 300 alunos, e ficaria inviável para uma única pessoa estar corrigindo e dando feedback de todas essas atividades para todos os alunos. Então, o tutor é que desempenha, né, essa tarefa. Professora, uma pergunta da Maísa, né? Entrei um pouco depois, essas indicações são para ensino regular ou superior? Essas indicações,
indicações de... Se você puder especificar, Maísa, de qual parte que você estava falando ali da explicação, a gente responde depois, então. Podemos dar continuidade, depois a gente volta nessa. Então, tá bom. O aluno. Qual é o papel do aluno? Então a Maísa respondeu lá para usar as tecnologias. As tecnologias, elas estão disponíveis para qualquer idade, né? Nós estamos falando aqui da educação à distância, porque a nossa disciplina é Princípios e Práticas da Educação à Distância. O que nós falamos? Que hoje, a gente pode usar as tecnologias, Maísa, tanto na educação à distância, quanto na presencial e na semipresencial, né? Isso requer do professor uma nova postura, uma nova organização da gestão da sala de aula, das suas atividades que ele está propondo. Isso pode ser usado desde a educação básica, né, até o ensino superior. E também nas especializações, em cursos de formação. No nosso caso, hoje, nós estamos falando, né, numa especialização, que é especialização em mídias na educação. Mas, por exemplo, nós temos escolas de educação básica, até mesmo de educação infantil, que os alunos já têm aula nos laboratórios de informática, de diferentes disciplinas que eles fazem uso desses recursos, né? Então, o uso das tecnologias não tem como a gente limitar, né? Eles usam em casa também para o lazer e pode ser usado nos diferentes níveis e modalidades de ensino, certo? Acho que é importante ressaltar aí que no ensino superior existe a possibilidade de usar até 20%, não é, professora? Isso mesmo, nós temos... Que é uma diferença em relação ao ensino de crianças e adolescentes, que ainda não existe essa possibilidade, né? Isso, assim, regulamentada. Né? Então, as tecnologias no ensino regular, elas são usadas como uma como uma alternativa, um recurso, né? Então, os professores de português, matemática, história, eles podem utilizar-se dessas tecnologias, de jogos, de softwares, para ensinar aquele conteúdo. No ensino superior, nós temos uma regulamentação que os cursos podem usar até 20% da sua carga horária pela modalidade à distância. Entretanto, nós temos que ter um cuidado, que não é todos os cursos e todas as disciplinas. Existe essa regulamentação, mas precisa ser aprovado isso no projeto político-pedagógico, né? Então, por exemplo, o curso de pedagogia que eu trabalho aqui na Unicentro, ele é um curso presencial e ele prevê somente na disciplina de novas tecnologias o uso dessa carga horária de 20%, né, na educação à distância. As outras disciplinas não está prevista essa carga horária. Então, eu, enquanto professora de outra disciplina, não posso fazer uso desse ambiente virtual de aprendizagem, contando como carga horária da disciplina. Eu posso usar esse ambiente virtual para deixar materiais, para complementar, mas não posso deixar lá para contar carga horária da minha disciplina. Por quê? Porque isso tem que ser aprovado antes no projeto político-pedagógico do curso, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. E no ensino regular também, né? Então, nós temos que ver, antes de tudo, o PPP, o que tem escrito sobre isso lá em cada escola, em cada unidade, certo? Tem uma pergunta da Simone. Olá, professora Sabrina. Achei muito interessante a entrevista com o professor Ladislau Dobor, que nos faz pensar sobre a tecnologia no ambiente educacional. É um grande desafio ainda. Qual a sua opinião sobre o assunto? Então, eu acho que a tecnologia não tem como nós fugirmos dela, né? Eu sempre conto essa história para os meus alunos, que uma amiga minha foi lá em casa e a minha filha de 3 anos pegou o celular dela, que era assim de flip, de abrir, e ela pegou ele fechadinho e ela tentava passar o dedo, né? Como se fosse uma tela touchscreen. E aí ela falou, meu Deus, que vergonha, preciso mudar de celular, né? Então, as tecnologias, elas estão presentes no nosso cotidiano e essas crianças já nascem inseridas nisso, né? Então, não tem como nós, professores, não nos apropriarmos, não utilizarmos isso. Eu vejo que ela pode contribuir muito com a aprendizagem, com vídeos, com uma maior interação dos alunos. Eu tive também uma colega que ela fez o mestrado dela pesquisando sobre as WebQuest.
E ela montava as aulas dela usando as webquests e colocava no site da escola à noite. Os alunos entravam lá de noite, faziam todas as atividades e no outro dia, quando ela ia dar a aula, que ela ia explicar, eles já tinham feito, né? Então, veja, muitas vezes a gente quase morre para fazer os alunos prestarem atenção ou fazerem uma atividade, desenvolverem um trabalho. E nessa parte, os alunos faziam antes da professora pedir, né? Então, veja o quanto o uso das tecnologias pode facilitar, ajudar e contribuir com a aprendizagem. Mas para isso acontecer, para ela contribuir, o professor precisa saber utilizar-se dessas tecnologias, planejar muito bem suas aulas, sabendo o seu objetivo, o que ele quer que os alunos aprendam. Porque se a gente deixar isso livre, pesquisem, né? Os alunos, ou usem o computador, simplesmente, os alunos acabam utilizando isso de forma equivocada, né? Simplesmente conversando, matando o tempo. Então, por isso, o papel principal, né, do professor, de planejar bem, de ter um objetivo bem claro de que caminhos ele quer que esse aluno percorra. Uhum. Tem mais uma pergunta lá, ali da Ivanice. Um dos principais problemas apontados no fórum foi a falta de recursos, computadores, acesso lento, etc. Como esse problema pode ser minimizado pelo professor que precisa desse recurso como aliado das suas aulas? Então, isso esse problema estrutural, né, Ivanice? A falta de computadores, às vezes a escola tem um laboratório, né, lindo, maravilhoso, mas funcionam 2, 3 computadores. Então, entre o que é desejado e a realidade que nós temos, muitas vezes existe uma diferença muito grande. Então, o professor, como eu falei, ele precisa planejar muito bem suas aulas, suas atividades. Claro que o ideal seria que tivesse computador, a internet funcionasse perfeitamente, mas esses problemas, né, não dependem só da escola. É um problema muito maior, que não depende somente do diretor ou do professor. Por isso, o professor vai ter que planejar suas aulas, suas atividades, de acordo com a realidade que ele tem, né? Então, a partir dessa realidade que ele vai planejar. Se só tem 2 computadores, vamos supor, funcionando, então ele não vai poder levar uma turma de 30 alunos para fazer um trabalho nesse laboratório. Mas ele pode organizar uma atividade lá na biblioteca com os alunos e em grupos menores eles vão até o laboratório para estar fazendo um outro trabalho, né? Pesquisando de 10 em 10 minutos, que demore mais aulas. Então, de acordo com a realidade da escola, com a realidade que o professor se depara, é que ele vai estar planejando. O ideal é que tudo funcionasse, né, como a gente vê, né, como deveria ser. Mas essa realidade, assim, não é possível em todos os ambientes, né, em todas as escolas que a gente visita. Até mesmo em casa, muitas vezes a gente acaba tendo alguns problemas com essas tecnologias. Então, é papel do professor estar planejando suas aulas de acordo com a realidade que ele tem. E também estar lutando, mostrando a importância desses laboratórios, de funcionar a internet para a aprendizagem dos seus alunos. Né? Porque muitas vezes também acontece dos professores levarem lá no laboratório de informática e os alunos não cuidarem dos equipamentos, não utilizarem adequadamente, o que faz também com que os gestores muitas vezes falem assim, nem vou arrumar, né? Porque os alunos não usam para nada, é só para ficar em Facebook, né? Então, o professor precisa mostrar a importância disso também. Tem uma pergunta lá do Theo. Boa noite. Como utilizar a tecnologia nas escolas públicas quando o sistema da escola não permite o uso da internet pelos alunos? Às vezes tem alguns bloqueios, né, para alguns sites também. Né? Então, eu acho até importante ter esses bloqueios muitas vezes, né? Porque os alunos acabam, às vezes, digitando algumas coisas, né? E indo para outros sites. Eu acho importante. Mas os bloqueios, como eu falei, acho importante para alguns sites, né? Que eles têm curiosidade, que não devem estar acessando num ambiente escolar. Mas também o professor precisa saber quais são esses bloqueios e orientar a pesquisa em sites que a escola libere,
né? Então, por isso, mais uma vez, a importância do professor estar planejando. Antes de planejar a atividade, saber quais sites a escola permite, ou agora é diferente de alguns sites serem bloqueados e outros não ter a internet, né? Porque aí, muitas vezes, isso dificulta muito mais. Uhum. Carolina, as aulas que envolvem as mídias se ligam apenas ao computador e à internet? Não, né? Então, muitas vezes vocês podem acessar materiais que estão disponíveis, né, em outros ambientes, sem precisar estar conectado na internet, né? Então, o professor pode salvar uma mídia, né, deixar salvo no computador e os alunos acessarem essa mídia. Então, não depende única e exclusivamente da internet lá na escola, por exemplo, né? Então, a gente pode usar essas outras mídias, gravar, baixar e colocar no computador para que os alunos acessem. Nós temos também, que vocês podem usar nas escolas do estado, é muito comum, aquela TV pendrive, então o professor pode levar, não depende do uso da internet. Nós temos aquelas lousas interativas também, que o professor leva o material, conecta e pode estar utilizando, não depende da internet. Né? Então, as mídias não dependem exclusivamente da internet. Uhum. A Valquíria, ainda existem muitos professores na faixa de 40 anos de idade que não sabem utilizar o computador. O que você acha sobre esses profissionais da educação? Então, como eu falei, não temos como fugir dessas tecnologias, né? Mas realmente nós temos alguns professores, e não é só na área da educação, muitos profissionais que eles têm uma resistência muito grande, né? Porque tudo que é diferente, tudo que é novo, gera uma insegurança, né? Mas todo mundo que está disposto a aprender e pode facilitar a sua vida com o uso dessas tecnologias, né? Então, só que o professor precisa estar disposto. Nós não podemos também impor que o professor se utilize desses recursos. Só que o que acontece muitas vezes? O uso, por exemplo, dos computadores, ele se faz necessário, muitas vezes, os programas para lançar notas, até mesmo conselho de classe, hoje que eu tenho visto, são feitos online. Então, não tem como o professor não saber. Ele acaba tendo que utilizar essas tecnologias no seu dia a dia, porque a escola já está toda informatizada, né? Então, ele acaba tendo que de uma forma ou de outra. A Rosilei perguntou a mesma coisa também, né, dessa questão dos professores, às vezes, que têm resistência com essas tecnologias. E o Theo perguntou o que fazer quando o sistema escolar não permite nem o uso de celular, devido à maturidade dos alunos frente à tecnologia. Então, né, isso é uma pergunta pessoal, assim, cada escola tem um regimento, tem algumas normas. Nós, professores, sabemos muitas vezes que os alunos podem usar o celular baixando um aplicativo, porque esses telefones hoje em dia têm muitas utilidades. Nós podemos, por exemplo, usar o celular para gravar, entrevistar uma pessoa, tirar fotos, e que depois a gente vai utilizar esses materiais na aula. Então, caso o professor necessite utilizar um recurso que esteja no celular, ele pode fazer uma conversa, né, pedir uma autorização para a aula do dia tal, né, se organizar, mais uma vez planejar isso com antecedência, para estar se apropriando, né, dessa tecnologia na sua aula. Pergunta do Jamil. Gostei muito da WebQuest como uma atividade didática na educação. Mesmo com os problemas que as escolas enfrentam quanto à velocidade da internet nas escolas, acredito que o uso da internet por meio da metodologia da WebQuest poderemos potencializar o aprendizado dos alunos. Gostaria de saber de que formas específicas a WebQuest pode levar nossos alunos a um aprendizado significativo. Eu achei interessante também, professora, quando você comentou, do fato de fazer os alunos anteciparem alguma coisa, né? Isso anteciparem mesmo. conteúdo, que é uma coisa muito difícil de conseguir fazer o aluno se interessar antes da aula, né? Isso mesmo. Assim como a WebQuest, né, Jamil, respondendo a tua pergunta, todas as atividades que o professor desenvolve na sala de aula, ele busca, né, ou deveria buscar essa aprendizagem significativa. Qualquer atividade que ele vai fazer, até mesmo uma aula expositiva, com que o aluno aprenda. A WebQuest, ela contribui
Favorece porque ela é uma tecnologia que os alunos gostam, né? Ela usa, então, o computador, que eles têm uma certa facilidade, e ela propicia o quê? Uma autonomia, porque o aluno vai sozinho, né? Buscando os sites selecionados pelo professor e construindo um conhecimento. Então, o professor, ele tem muito trabalho para organizar essa webquest, porque ele precisa deixar todos os passos, as atividades que o aluno tem que fazer. Então, é um trabalho, muito trabalho para o professor, né? Esse planejamento antecipado, esse momento de colocar o webquest dentro de um site, né, ou do site do colégio. Então, dá trabalho para o professor. É esse trabalho de planejar. Assim como a webquest proporciona isso, uma outra aula que desenvolve um trabalho em grupo também dá muito trabalho para o professor, de ter que pesquisar, se programar, organizar como que isso vai acontecer, né? Então, mais uma vez, a gente volta para o papel muito importante, que é o professor. Mesmo na educação à distância, quanto na educação presencial, qual que é o papel dele, utilizando essas tecnologias ou não? Desse planejamento, dessa organização, dessa mediação. Porque de nada adianta o aluno entrar em vários sites ou o aluno simplesmente estar lá presencialmente numa aula se ele não aprendeu nada, se ele não conseguiu construir um conhecimento, né? Elaborar um conceito a respeito daquele conteúdo que o professor está ensinando. Né? Então, esse é o nosso maior objetivo, aliar as tecnologias para essa aprendizagem significativa, que os alunos realmente aprendam. Tem uma pergunta da Ellie. O uso de celulares na maior parte das escolas são proibidos. Existe uma aversão dos profissionais de educação em relação a eles, pois a reclamação maior é a perda de atenção dos alunos nas aulas. Como evitar conflitos com a direção e ao mesmo tempo conseguir chamar a atenção com finalidade da aprendizagem, sem que os mesmos desviem da finalidade? É tão complicado, né, Ellen? Principalmente porque, como vocês colocaram numa pergunta anterior, os alunos muitas vezes não têm essa maturidade. Quando o professor libera, então vocês podem utilizar o celular para gravar, tirar uma foto, o que acontece? Eles acabam também utilizando isso para conversas que não têm nada a ver com o conteúdo, entrar em sites como o Facebook, em páginas, né, que não são próprias para aquele conteúdo. Então, não existe uma receita pronta, né? O professor vai ter que, aos poucos, fazendo essa mediação, essa negociação com os alunos, se ele acha imprescindível usar esse recurso em sala de aula, né, fazer um combinado com esses alunos, como que eles vão usar. Né? Tem muitos professores que fazem isso e que dá certo, mas isso é uma negociação, né? Depende da turma, depende do professor, tudo vai de conversar. A da Elaine, você poderia falar um pouquinho mais sobre a pesquisa colaborativa? Então, é o que nós estamos usando, né? A educação nessa perspectiva colaborativa, que nós vamos aprendendo colaborativamente. Por exemplo, vocês se apropriaram de conhecimentos por meio de alguns textos e vídeos que outras pessoas escreveram. E ainda interagiram com outras pessoas no nosso fórum de discussão que muitas vezes vocês nem conheciam, mas que vocês pensaram um pouco sobre o que essa pessoa escreveu, vocês complementaram, né, o que ela disse, responderam algumas inquietações, então vocês aprenderam isso colaborativamente, por meio de outros materiais, isso vídeos, slides, artigos que outras pessoas escreveram, né? E vocês interagiram com essas pessoas também por meio dos fóruns de discussão. E com isso, eu espero que vocês tenham aprendido, né, sobre a temática que a gente propôs nesses fóruns e na disciplina. A Priscila ali comentou. Ela colocou uma citação, né, Markovitch: tecnologia é um meio a serviço da humanidade e não o oposto, como citado no material de apoio. De que maneira a senhora propõe uma introdução dessa conscientização ao educando, de forma que este se aproprie de seu papel sobre a tecnologia? Então, a tecnologia, como diz lá a citação, ela está a serviço da humanidade e não ao contrário. Né? Então, nós temos que usar isso para aprender, por exemplo, como vocês estão fazendo, né? Estão usando dessas tecnologias para estar fazendo um curso à distância. O que muitas pessoas fazem é que elas usam a tecnologia de maneira errada. Por exemplo,
Hoje nós temos a facilidade de fazer um TCC, de fazer um artigo de conclusão do curso, usando o computador, né? E a gente erra e a gente vai lá e simplesmente apaga, escreve de novo, a gente manda para o professor isso por e-mail, ele retorna para a gente, né? Olha a facilidade. Imagine você fazer um TCC, um artigo hoje, todo manuscrito ou então na máquina de escrever, né? Quanto tempo nós iríamos demorar e como seriam essas correções? Ou que você tivesse que mandar o teu TCC por carta, né? Sendo que você faz e manda no dia, o orientador vê lá e já pode responder. Mas o que acontece muitas vezes? Muitas pessoas também utilizam a tecnologia, no caso disso do TCC que a gente está falando, dos artigos, para plagiar, né? Então, copia e cola e faz um trabalho. Então, essas tecnologias, elas estão disponíveis a favor da humanidade, não o oposto. Mas muita gente usa isso de forma errada, né? Até mesmo as redes sociais, como a gente vê. Não facilita a tua vida? Hoje, por exemplo, nós estarmos aqui fazendo uma webconferência, e você estar em uma cidade, eu em outra, e nós interagindo. Mas tem pessoas que usam, por exemplo, as redes sociais para xingar, para expressar tipos de preconceito, né? Então, ela está a serviço da humanidade. O que acontece? Muitas pessoas utilizam ela de forma errada. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? Por que muitas escolas proíbem o uso de celular? O que será que acontece? Os alunos ficam conversando por WhatsApp, entram no Facebook e não aprendem nada. Por que muitas escolas, muitos professores não aceitam nem trabalho digitado, tem que ser manuscrito? Porque muitos alunos só copiam e colam. Então, nós temos todas essas coisas boas que as tecnologias proporcionam, mas muitas vezes os alunos, os professores, as pessoas não sabem como utilizar isso de maneira mais eficaz. Mais uma pergunta lá da Edirlene. Como podemos avaliar a participação dos alunos nessas atividades desenvolvidas através de tecnologias? Então, mais uma vez, né, olha o papel do professor. Ao propor uma atividade com o uso dessas tecnologias, o professor vai ter que criar também um mecanismo para avaliar isso, né? Como que vai ser? Vai ser a participação em sala de aula? Vai ser a elaboração de algum material que deverá ser entregue, né? Um vídeo, um texto que pode ser digitado? Então, o professor vai ter que, ao propor uma atividade, ele também propõe como será a avaliação. Ele deixa claro quais são os critérios avaliativos. Mais alguma pergunta? Acho que agora não vem mais. Professora, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o Fórum Tira Dúvidas, que é uma ferramenta bem importante que a gente tem no Moodle, né? Isso mesmo. E também aqui, até vendo a quantidade de perguntas que chegou, também é uma maneira de a gente sempre ter perguntas para as próximas webconferências, né? Nas próximas disciplinas, né? Isso mesmo. Então, o Fórum Tira Dúvidas é uma ótima, né, um recurso que está lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lá vocês podem deixar as dúvidas, né? E especialmente no curso de mídias, eles colocaram por tópicos, assim. Então, dúvidas sobre o conteúdo, dúvidas sobre vários tópicos, agora eu não me lembro todos, né? Então, facilitando mais ainda a nossa visualização. E isso é bem importante para que ocorra essa interação. Inclusive, ninguém deixou nenhuma pergunta lá no Fórum Tira Dúvidas. Hoje mesmo, antes de preparar essa web de revisão, entrei lá para ver se eu colocaria alguma coisa, né, específica do Fórum Tira Dúvidas e não tinha nenhuma pergunta. Então, aproveitem esse espaço, utilizem para na próxima web conferência, né, na web de revisão, vocês deixarem lá as perguntas, porque nós, professores, entramos lá para ver, né, o que vocês estão com dúvida para a gente melhorar e também para a gente responder vocês, certo? Então, eu vou dar continuidade aqui, falando sobre os agentes na educação à distância. E nós estávamos falando um pouquinho sobre o papel do aluno, né? Falamos do tutor, que é a pessoa que vai fazer essa mediação, que vai fazer as correções. Não é papel do tutor fazer as atividades pelos alunos, né? É simplesmente auxiliá-los. O professor que vai elaborar essas atividades e o aluno que vai estar realizando, né, esse trabalho. Portanto, o aluno, ele tem que ter bastante autonomia, tem que ser responsável e se organizar. Porque, vejam,
Na educação presencial, muitas vezes, o aluno não dá conta, né, de fazer todos os trabalhos por falta de tempo, dos seus compromissos. Na educação à distância, por essa flexibilidade, nós precisamos se organizar muito melhor. Então, o aluno da educação à distância ele precisa ser muito organizado, muito responsável para cumprir todos os prazos e tarefas, porque fazer as leituras indicadas, senão tudo isso vai acumulando, né? E daí chega um momento que ele não dá conta de fazer tudo o que ele tem que fazer. Outra questão também que aparece nessa unidade 3 é referente à eutagogia. Vocês já tinham ouvido falar nesse conceito? Ele foi um termo criado para qualificar aquele aprendiz que se aventura no processo de aprendizagem sem a presença física do professor. E isso é uma realidade que a gente percebe no século XXI, né? Quando o aprendiz pode contar com outros meios de aprendizado além dos tradicionais, principalmente do uso dessas tecnologias que nós estamos falando na disciplina de Princípios e Práticas da Educação à Distância. Então, ele pode adquirir conhecimento por meio da internet, multimídia e entre outros tantos que nós temos hoje em dia. Quais são as características desse aluno da educação à distância, né, nesse processo, então? Os alunos são responsáveis pela sua aprendizagem, né, então eles precisam se organizar. Se refere ao estudo do aluno que visa seu aprendizado sozinho e está diretamente relacionado com a tecnologia da informação e comunicação e as inovações proporcionadas pelo ensino à distância. E acho que era isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nós encerramos a nossa web. Acho que já chegou mais uma lá da Diene. Que mecanismos podemos criar para conscientizar adolescentes do uso correto de celulares em sala de aula, como, por exemplo, construção do seu conhecimento? Por exemplo, como nós colocamos, os celulares hoje em dia, eles possuem muitos recursos, né? Como filmadora, gravador de áudio, a máquina fotográfica, até mesmo a calculadora que nós podemos estar utilizando, que é uma ferramenta simples, né? E que todos eles têm. Mas essa conscientização depende do professor, depende do professor como que ele vai estabelecer isso, né? Então, olha, gente, hoje eu vou deixar vocês usarem o celular, porque nós precisamos gravar, nós precisamos tirar fotos, né, para compor o trabalho que nós vamos desenvolver. Quando ele vê que os alunos, né, estão usando o celular para outras coisas e não para as atividades propostas, ele precisa, né, tomar uma atitude. Ele não pode deixar os alunos, né, usando o celular para ligar para a mãe, ligar para a namorada, conversar no WhatsApp com outros alunos, ou até mesmo mandar respostas numa prova, né, para outra turma e assim por diante. Da mesma forma que o professor, quando vê os alunos fazendo bagunça na sala de aula, ele toma uma atitude, quando ele está utilizando de um recurso, seja ele o celular, ou o computador, ou qualquer outro recurso, ele também vai ter que tomar uma atitude. Então, veja, isso é um contrato didático que o professor vai fazer para cada turma, né? Então, não tem uma receita, o que nós vamos fazer? O professor vai fazer uma tentativa, se não der certo, ele vai tentar outra possibilidade, até que ele consiga, né, um meio termo que ele possa se utilizar desses recursos. A Elaine está pedindo dicas ali de como utilizar essas tecnologias na educação física. Ela perguntou se seria por pesquisa e vídeos para as aulas. Sim, né? Nós temos muitas coisas, muitos vídeos que nós poderíamos estar utilizando, né? Eu não sou muito da área de educação física, né? Mas mostrando exercícios, atividades físicas, até mesmo o próprio funcionamento do corpo humano, o que acontece quando a gente faz uma atividade física. Nós temos vários, né, vídeos no YouTube que podem ser baixados, temos até alguns aplicativos, por exemplo, no celular, que contam os passos da pessoa durante o dia, a hora que ela deve dormir, a hora que ela deve acordar, para ela ter, né, um bom desempenho durante o dia, que ela pode colocar dados do que ela comeu, ver quantas calorias ela ingeriu durante o dia. Então, nossa, tem uma infinidade de coisas que pode ser utilizado para a área da educação física e tantas outras disciplinas. O Henrique. Professora, em vista da correria do dia a dia do aluno EAD, quanto você acha que é importante as atividades síncronas e qual o impacto para o aprendizado do aluno?
Então, essa correria, eu não acho que seja só do aluno da educação à distância, né, Henrique? Acho que no aluno, tanto da educação presencial, semipresencial, da educação à distância, ela tem essa dificuldade. O que mais falta na nossa vida hoje é tempo. Elas são muito importantes, né? Porque eles precisam estar interagindo nesse ambiente virtual de aprendizagem. Então, o aluno da educação à distância não tem como ele não estar nesse ambiente virtual de aprendizagem, acessando os materiais, mesmo offline, né? Ou também interagindo com os colegas. Então, ele precisa, né, acessar esse ambiente. Não tem outra forma, né, dele aprender se não for e até a interagindo. experiência que a gente tem aqui com webconferência também, né? Quando tem a participação dos alunos, que nem bastante gente hoje pedindo perguntas, né, tudo, é sempre muito melhor também, né? Isso mesmo, né? E muitas vezes a dúvida de um aluno é a dúvida de outros, né? Então, isso contribui, favorece, né, a aprendizagem de todos. A gente já está quase chegando no nosso final aí, pessoal, mas vamos tentar responder mais uma perguntinha lá. A Lenice, qual é o meio que o professor teria para trabalhar com os alunos utilizando os celulares, evitando assim que eles se dispersem com os mesmos? Então, como eu falei, né, Lenice, não tem uma receita pronta, o professor precisa fazer essa intervenção, né? Ele precisa deixar bem claro como vai ser utilizada essa ferramenta, para que vai ser utilizado. E se os alunos não estiverem desempenhando bem essa atividade com esse recurso, o professor vai ter que tomar uma atitude, né? Não desenvolvendo ela de outra forma, utilizando outro recurso, ou fazendo outra atividade para complementar essa, que possivelmente não dê certo, se os alunos estão usando de outra forma, né? É um contrato que o professor faz com seus alunos. Isso depende de cada turma, dos alunos, de vários fatores. Então vamos lá para a última pergunta, que é da Rosane. As atividades da disciplina de ambientação valem nota? Da disciplina de ambientação que foi antes dessa? Ou porque essas atividades que nós estamos fazendo também são uma forma de ambientação, porque é uma das primeiras disciplinas. Então, as atividades da nossa disciplina de princípios e práticas da educação à distância valem nota sim. Vocês terão, inclusive, prova. Agora, das outras disciplinas que vocês tiveram antes, aí isso eu não sei dizer para vocês. Então tá bom, professor. Mais alguma coisa para a gente encerrar, então? Não, queria desejar a todos uma boa prova, estudem, revejam os vídeos, leiam os textos disponíveis, né? A prova vai estar simples, assim como nossa disciplina foi organizada de forma bem simples, mas que vocês aproveitem bastante e utilizem-se dela no cotidiano, certo? Tá certo, pessoal. Obrigado, professora. E se tiverem mais dúvidas, aí mandem lá no Fórum Tira Dúvidas, como a gente comentou, né? Se surgir mais alguma dúvida, deixa lá para poder responder depois, então. Obrigado pela participação, pessoal. Até a próxima.